E hoje, para entendermos melhor sobre a síndrome de Down, eu recebo a doutora Maria Fernanda de Campos Nepomucena, que é neurologista infantil, uma das maiores referências nacionais, é médica neuropediatra do Instituto de Neurologia Reis e Campos e também do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Fernanda. Que honra te receber, viu? Obrigada. Eu sei que vocês têm uma agenda apertada, correm de um lado para o outro. Então, generosidade, muita gratidão nossa de tê-la conosco, tá bom? Eu que agradeço. Vou te convidar para sentar aqui, do meu ladinho no sofá, para a gente poder conversar, né? Também quero abrir o bate-papo para você que está em casa, através do nosso WhatsApp, no 011 950 45 18 40, você pode participar. Se você ainda não tem o nosso telefone, 011 950 45 18 40, pode mandar pergunta que a gente vai ter um momento aqui para a doutora responder. Bom, eu já fiz uma pequena introdução, mas saber que a síndrome é uma característica genética e quem tem a síndrome tem um cromossomo a mais, já dá pra gente um bom entendimento, mas queremos mais, né? O que é, então, a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma condição, uma doença na qual aquelas crianças nascem com um cromossomo a mais. No momento em que elas estão sendo geradas, acontece uma modificação e um cromossomo a mais, que pode vir tanto do pai quanto da mãe, fica, entre aspas, vamos dizer, sobrando. Fica um cromossomo a mais. Em vez de a gente ter 46, a gente passa a ter 47. E a presença desse material genético a mais, ele vai trazer algumas características que são muito marcantes e que todos nós já vimos e que a gente diz, puxa, essa criança é uma criança que tem uma síndrome de Down. E dentro disso, a gente vai ver também que elas vão ter, além das características físicas, algumas questões do seu desenvolvimento que vão fazer com que elas precisem de algum apoio, de algum auxílio, para que elas possam se desenvolver. Perfeito. O nosso corpo, ele tem originalmente essa quantidade de cromossomos que você disse? 46. 46. A gente tem uma arte que ilustra para que todo mundo possa entender o que é um cromossomo, né? Então tá ali, olha. Aí na síndrome de Down existe alteração em um dos cromossomos. A gente tem um aumento da quantidade do cromossomo 21. Então, um outro nome que a gente usa é trissomia do 21. Porque normalmente a gente vai ter sempre 2 pares, né? E aí, mais um parzinho, que são os cromossomos sexuais, que vão dar as características da gente nascer com características femininas ou masculinas. E na síndrome de Down, em vez da gente ter um parzinho, né, no cromossomo 21, a gente tem um a mais. Ok. O que é o cromossomo? O cromossomo é o nosso material genético, né? Aquilo que vem através, a gente tem as células do nosso corpo. Nesse processo, a gente forma os gametas e esses gametas, ao juntar o óvulo e o espermatozoide, a gente vai formar um novo ser. E esse novo ser tem características próprias, que são uma mistura desse material que vem em parte do espermatozoide, em parte do óvulo, e que vai fazer com que a gente seja do jeito que a gente é, né? Uns mais altos, outros mais baixos, um mais gordinho, outro mais magrinho, um com olho claro, outro com olho escuro, e vai dar todas as nossas características, é o nosso material que diz quem é que a gente é. Isso fisicamente e comportamentalmente também falando, ou não? A gente tem alguma coisa que é, vamos dizer, genético, né? Então, vamos dizer, é biológico, e tudo isso vai sofrer a interferência dos fatores ambientais, porque também não é só uma questão daquilo que a gente traz como material genético, mas de como a gente foi cuidado, como a gente foi estimulado, as oportunidades que cada um de nós teve na nossa vida, que vai também montar e vai transformar em quem a gente vem a ser no futuro. Ok, a nossa equipe foi conhecer 2 famílias para entender como é ter um filho com a síndrome de Down. E a gente vai conhecer as 2 histórias que nos emocionam com toda certeza. Eu particularmente já conheço de perto as 2, conheço o Marcelo e o Rafael. O Marcelo foi meu professor durante muito tempo, é um pai apaixonado pelo Rafa, autor de livros. E a Dani é minha prima maravilhosa, que eu conheço desde pequitica e que é a mãe do Miguel e mãe da Júlia também. A Dani passou por
um momento de estresse dentro de um ônibus, que ela conta um pouco nessa matéria, que chamou minha atenção. A hora que eu li aquilo, eu falei, puxa, as pessoas precisam aprender mais sobre a síndrome de Down. E a Dani, ela teve a oportunidade de participar dessa matéria, mas a Júlia, a oportunidade de participar como irmã, o que eu achei também maravilhoso, porque eu tenho certeza que talvez você hoje, talvez tenha recebido a notícia de que vai ter um irmãozinho especial, ou você descobriu que o seu filho vai ser, ou você já tem, é especial. Você vai ver que coisa maravilhosa que pode ser essa criança na tua casa. Eu digo pode ser porque eu acho que tudo vai muito do jeito que a gente abraça, do jeito que a gente se envolve e do jeito que a gente aceita os presentes que Deus coloca na nossa vida. Às vezes a gente tem muita coisa, se a gente não dá valor, a gente acaba perdendo essas coisas, né, ou deixando elas passarem. Mas quando a gente presta atenção e recebe o presente como ele vem do alto, como presente mesmo para nos transformar, aí a gente só tira proveito e vive bons momentos, não é isso, doutora? Então vamos conferir essas duas matérias. O Miguel tem 5 anos e é filho da Daniele. O Rafael tem 10 e é filho do Marcelo. O que eles têm em comum? Eles nasceram com um cromossomo a mais, o cromossomo do amor. Esse cromossomo a mais, com certeza, é o cromossomo do amor, é ele mesmo. Não tem essa de interesse, ou de cor, ou de raça. Eu já passei por situações com o Rafa que eu tive preconceito. Depois ele me deu um tapa de pelica na hora. A gente estava uma vez na rua, andando na calçada. E estava um senhor, morador de rua, bem sujo, tentando levantar. E era bem senhorzinho. O Rafa soltou minha mãe e foi pra cima dele. Eu fui pra cima pra agarrar o Rafa. O Rafa quis ir lá ajudar ele a levantar. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, poxa, a gente vê uma cena dessa, não faz nada. O Rafa foi lá, ajudou o homem olhou pra ele, beijou a cabeça dele. Ele voltou, me deu a mão, a vida continuou normal. Falei, poxa, a gente precisava fazer mais pelas pessoas. Eles são um amor sincero mesmo, eles são muito verdadeiros. Eu me sinto muito privilegiada por ser mãe de um menino com síndrome de Down. Apesar de no início ter sido um susto, hoje eu vejo que eu aprendo com ele a cada dia, com cada conquista, com cada amor que ele nos oferece. Ele é a alegria mesmo em pessoa, é uma criança muito cativante. É maravilhoso viver com o Rafa, é diferente. Cada passeio, cada ida na escola é uma situação diferente, nunca é a mesma coisa. Sempre acontece algo novo, é bem gostoso. Miguel e Rafael provam todos os dias que são capazes de aprender e construir uma independência. No decorrer do desenvolvimento dele, eu fui me informando. Os médicos também foram bem importantes, geneticistas, e esclarecem bastante dúvida da gente. E no dia a dia a gente vai vendo que não tem muita diferença de uma criança sem síndrome de Down. Só o desenvolvimento que é mais lento, mas eles são capazes de chegar a desenvolver o que as pessoas sem síndrome de Down também desenvolvem. Tem síndrome de Down hoje trabalhando, fazendo faculdade, dirigindo, indo para academia. Eu já avisei o Rafa que com 15 anos ele vai começar a treinar pesado comigo, que ele está com os pneuzinhos. É só estimular e amar. Eu acho que essa relação de amor de pai, da família, eu acho que ajuda bastante também. Não só a escola, não só as fisioterapias. Esse amor de pai para filho, de mãe, de tio, de tia, esse carinho todo que todo mundo dá para ele, eu acho que ajuda ele a se desenvolver melhor. Esses dois pais são exemplos de amor. Eu só descobri a minha felicidade o dia que eu peguei o Rafa no colo. Quando eu tive ele para mim, que eu senti o calor dele, eu vi que aí eu ia ser feliz. Que até então eu era feliz normal, igual todo mundo. Agora eu sou feliz de verdade. Apesar de todo o amor, esses pais não conseguem privar seus filhos do preconceito alheio.
Recentemente, a Daniele passou por uma situação com o pequeno Miguel. Um acontecimento que ressalta a importância de informar a sociedade que o preconceito não leva ninguém a lugar nenhum. Foi assustador, foi uma situação de preconceito, assim, muito agressivo. A gente estava no ônibus aqui em São Paulo e, de repente, o Miguel viu um lugar vazio e foi sentar nesse lugar, pediu licença à pessoa que estava do lado e essa pessoa se levantou no meio do ônibus, começou a gritar bem alto, palavras muito ofensivas e se recusou a sentar do lado dele. E eu fiquei sem palavras no momento, não consegui ter nenhuma reação, fiquei indignada de perceber que tinha um ser humano capaz de reagir dessa forma, sem amor. Fiquei muito abalada, foi bem desagradável. O Miguel não percebeu. Como ser humano, a gente tem que respeitar as pessoas, em todas as diferenças que for. São pessoas capazes, são pessoas que merecem ser respeitadas, merecem ser enxergadas como seres humanos, né, capazes. Então o preconceito é muito horrível. Clau, eu tô aqui com a Juju, ela que é a irmã do Miguel, e eu já percebi que a relação aqui é muito forte. Juju, conta pra gente o que Miguel representa pra você. O Miguel, pra mim, ele é como se fosse um anjo que Deus botou na minha vida, porque ele é um menino muito especial. É uma criança que é excelente, como toda outra criança. É normal, como todo mundo, e é isso. É muito amor. Muito, muito, muito. Amo muito ele. Que recado você dá para as pessoas que têm um irmão com síndrome de Down, um irmão especial? Não deixe eles de lado, aceita do jeito que eles são, porque eles têm muito amor, muito carinho, e não fique com vergonha. Você vai conseguir, você consegue enfrentar as pessoas, mesmo todo mundo olhando com um olhar diferente. Pra você ele é normal, pra você ele é um presente de Deus, e eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de ter um irmão especial. Ai, que lindos. Um abraço pro Miguel e pro Rafa. Bem gostoso pra Júlia também, tão linda. Você fez a gente se emocionar muito aqui, viu? E como eu falei antes, eu tenho certeza que você, Júlia, dessa forma tá ajudando a muitas irmãs a amarem mais os seus irmãos, a aceitarem seus irmãos. Que lindo o seu depoimento. Parabéns. Obrigada por participarem e dividirem as histórias de vocês. Rafa, Dani, Miguel, Júlia, Marcelo. Muito bom. Doutora, eu fico imaginando que é um universo de expectativas, né? Quando a gente está gerando um filho, a gente tem muitas expectativas. Quando a gente descobre que o nosso filho, ele é diferente de alguma forma, então ele vem com essa característica genética, eu acho que essas expectativas são maiores, né? Eu gosto da seguinte ideia, na verdade. Quando a gente vai ter um bebê, uma mulher vai ter um bebê, enfim, a gente nunca sabe exatamente como é que as coisas vão ser, né? Mas todo mundo imagina, né? Como é que vai ser, vai ter a carinha do pai, vai ter a carinha da mãe, como é que vai ser, ele vai ser esperto, ela vai ser inteligente, né? Que habilidades essa criança vai ter. Eu acho que isso está dentro do imaginário de todos nós, né? Quando a gente vai ser pai, quando a gente vai ser mãe. E quando se descobre que vem uma criança especial, o nível de ansiedade aumenta muito, naturalmente. Já é um momento de ansiedade, e que a gente tem muitos questionamentos e dúvidas. E aí vem toda aquela expectativa, e agora, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa criança? Eu vou conseguir cuidar? Eu vou saber ajudar? Então, acho que tem um misto de situações, de sentimentos, e as pessoas precisam se preparar muito nesse sentido, né? Que o momento da gravidez é um momento que
todo mundo precisa se preparar. E quando isso acontece, eu acho que mais ainda. E é nesse sentido, alguns grupos de apoio, o auxílio do médico, né, um apoio psicológico, acho que tudo isso é muito bem-vindo para ajudar a gente a se estruturar, a se fortalecer, para poder que a família esteja bem e uma família que está bem poder ajudar melhor aí essas crianças. E é muito lindo ver como as pessoas que vivem a realidade da síndrome de Down se ajudam e querem ajudar. Quer dizer, os filhos vêm com o cromossomo do amor e eu acho que contagiam os pais também. Então essas histórias lindas são inspiradoras, né? Inclusive o Marcelo, por exemplo, lançou um livro para dividir um pouco de tudo que ele vive com o Rafa. Se você quiser acompanhar a rotina do Miguel, você pode acessar o canal dele no YouTube. Está começando agora, também mais uma delícia de acompanhar. É o dia a dia do Miguel, o amor não conta cromossomos. Dia a dia do Miguel, o amor não conta cromossomos. E hoje é aniversário do Rafa, que a gente acabou de ver ali na matéria. E eu quero mandar um beijo pro Rafa. Tudo de bom pra você, viu, Rafa? Parabéns, Marcelo, pelo filho. Parabéns, Rafa. Que Deus te abençoe muito. Muitas felicidades. E a gente continua, então, aqui aprendendo. Então, a família precisa se preparar, mas eu gostei muito da ideia da gente não ficar só, né? Então, um grupo de apoio, conversar com os médicos. E a gente falou sobre desenvolvimento. Em algumas crianças, a gente vê que tem acesso a algumas atividades. Essas atividades vão fazer diferença? Bom, na verdade, o que a gente vai pensar é assim. As crianças com síndrome de Down, elas têm uma característica, além das características físicas, né? Que a gente observa, o jeitinho do olho, né? Às vezes uma tendência a língua ficar um pouquinho mais para frente, né? Eles são crianças mais molinhas, é uma característica, né? É o que a gente chama de hipotonia. Então, eles vão precisar de auxílio para ajudar a vencer mais rapidamente as etapas motoras, o posicionamento da língua, que vai ajudar na mastigação, que vai ajudar no fortalecimento, e isso vai auxiliar depois que eles falem bem, que eles pronunciem melhor. Então, nesse contexto, o início de um trabalho que a gente vai chamar de reabilitação precoce vai ser bastante importante para que esse desenvolvimento caminhe da melhor forma, né? E o mais rápido possível, e a gente consiga resultados bons, como a gente vê que alguns deles se desenvolvem, aprendem atividades, conseguem trabalhar. Então, eu acho que tudo isso começa lá daquela fase do bebezinho, que nasce, que está mais molinho e que vai precisar de um auxílio, sim. Então daqui a pouquinho a gente vai falar em termos práticos, que tipo de atividades são essas, que tipo de auxílio as pessoas precisam buscar, né? Para colocar em prática aí uma vida com mais desenvolvimento, maior desenvolvimento possível. Eu volto aqui já já, tá bom? Vamos continuar com a doutora Maria Fernanda falando sobre a síndrome de Down. Já tem perguntas aqui chegando no WhatsApp e aí daqui a pouquinho eu faço e a doutora responde. Mas em termos práticos, né? A gente estava falando das atividades. A criança que tem a síndrome de Down, ela deve frequentar uma escola normal ou uma escola diferenciada? Na verdade, eles não precisam de escola diferenciada. A gente entende hoje que as crianças precisam ser inseridas num meio como todas as outras, né? Então, ir para a escola é muito importante, ajuda para o aprendizado, para a socialização. Bom para ela e bom para as outras crianças também, que vão aprender a lidar com diversidade, né? E a gente aprender que nós somos todos diferentes, isso é uma coisa muito importante. Então, a escola sempre normal, tá? Ok, perfeito. Atividade física? A gente recomenda, né, pensando no bebê, né? Ele vai para uma atividade física, que aí nós vamos considerar fisioterapia, tá? Para que ajude a fortalecer essa musculatura. Nós vamos trabalhar também a parte fonoaudiológica, por conta tanto de deglutição, de mastigação, quanto para os aspectos de fala. Então, a fonoterapia também vai estar indicada. E numa fase um pouquinho mais para frente, em que a gente começa a pensar também na questão aí de estimulação para a escola, as coisas de coordenação motora, a gente inclui terapia ocupacional. Agora, a atividade física como um todo, não havendo contraindicação, uma natação também pode ser super legal. A gente só precisa considerar, já que é assim, algumas dessas crianças nascem também com problema de coração, que é mais comum na síndrome de Down e que às vezes pode, por alteração, e aí o cardiologista vai ter que avaliar e dizer pra gente, olha, já pode, não pode, esse é o momento, tem que esperar um pouquinho.
vai ser um dado a mais que vai ajudar, e aí nós vamos ter que moldar um pouquinho o programa de terapia baseado em eventualmente alguma restrição por conta de um problema cardiológico, se ele existir. Perfeito. Em termos psicológicos, em relação à própria aceitação da sociedade, um bullying na escola, a criança com síndrome de Down, ela percebe, pode se magoar, pode se retrair? Seria bom ter um acompanhamento? Eu acho que isso é uma coisa importante. As crianças pequenas, até quando a gente viu a reportagem, quando ela diz assim, olha, a pessoa teve uma reação, né, no ônibus, que foi uma reação até complicada para a gente entender por que alguém agiria com uma agressividade dessa, e ele nem percebeu. Então, eu acho assim, às vezes a criança, ela num primeiro momento, ela pode não perceber um aspecto de bullying ou que ela está sendo deixada de lado de alguma forma. Mas a partir do momento que a gente possa sentir que está tendo uma dificuldade nesse sentido, que ela não está conseguindo se inserir, o apoio psicológico vai ser muito importante, sim. Tanto para ela quanto para a família, porque aí às vezes também a família que vem com toda essa dificuldade, com uma ansiedade, com a necessidade de adaptar-se a essa realidade, a uma série de necessidades que às vezes a criança tem, e o preconceito que vem dos outros, também pode precisar de um apoio nesse sentido. Legal. Eu estou lembrando aqui da importância de você ter uma atividade em comunidade. A igreja, nessa hora, faz muita diferença, né? Tem igrejas que têm um trabalho lindo com as crianças desde pequenininhas, quer dizer, isso tudo vai ser muito legal. Eu falo de igreja, penso em igreja, porque ali está todo mundo com a mesma intenção, de ser melhor, né? De ser mais amável, de ser mais flexível. Então, eu acho que sim, é fundamental que você faça parte de uma comunidade nesse sentido também. Acho que pode agregar. O Miguel, eu me lembro que uma época ele fazia ecoterapia. A gente até fez uma matéria sobre ecoterapia e dizem que é muito bom, né? Eu gosto, né? A ecoterapia é uma atividade na qual você vai trabalhar tanto a parte motora, quanto a parte de linguagem, quanto a questão social, utilizando-se do animal. As crianças gostam muito. Então, normalmente, a gente junta também uma característica que é uma coisa que tem um toque do lúdico, né, do contato com o animal, e é muito benéfico. Né? Muito bem. Super bem. Eu já tenho algumas perguntas aqui. A gente não vai passar uma matéria dos chefes especiais no próximo, mas eu continuo com a doutora? Deixa eu dividir com ela essa matéria. Vamos lá, deixa eu caminhar aqui. A Adeilde, de Macaúbas, na Bahia, ela fala: a minha colega tem 2 filhos com essa síndrome. Será que os próximos filhos dela serão do mesmo jeito? Então, a gente tem, Cláudia, lembra que eu expliquei que a gente tem na formação dessas crianças um excesso de cromossomo. Eu tenho um cromossomo 21 a mais. Isso pode vir de 3 formas. A forma mais comum, que é quando eu tenho a duplicação simples, isso vai estar ligado a 95% dos casos, eu não espero que exista recorrência na família. É uma situação que aconteceu pontualmente naquele óvulo ou naquele espermatozoide, que veio no momento da sua duplicação, da sua formação, enquanto gameta, com um cromossomo a mais. E a hora que eu junto, né, o espermatozoide e o óvulo, fica com 47. Existe uma outra possibilidade na qual eu tenho, na verdade, não um cromossomo inteiro, e não foi um defeito nessa divisão celular, mas eu tenho um pouquinho do material genético do cromossomo 21, que é como se ele grudasse num outro cromossomo, tá? A gente chama isso de translocação. Nesta situação, isso muitas vezes já é uma característica que está presente no pai ou na mãe. Então, nesta situação, quando eu tiver uma próxima gravidez, um próximo filho, pode acontecer, sim, de ter uma outra criança com problema parecido. Isso acontece em torno de 3,5% dos casos. Então, é uma condição muito menos frequente. Agora, quando a gente faz o cariótipo da criança e a gente identifica se é um cromossomo inteiro a mais ou se, na verdade, eu tenho esse processo de translocação, quando eu tenho a translocação, é interessante que esses pais passem por exame médico, se eles têm vontade de ter outros filhos, para poder pensar, olha, tem uma chance maior disso voltar a acontecer, e aí tomar uma decisão, quero, não quero, enfim, isso é individual de cada um.
Tem gente que acha que os pais mais velhos têm maior chance de ter um filho com síndrome de Down. Isso é fato? O que a gente sabe hoje que a síndrome de Down ela não tem comprovação científica de que fatores da gravidez, hábitos de vida, vão produzir essa situação. Mas a idade dos genitores, então a idade do pai e da mãe, principalmente a idade materna, aumenta bastante o risco de você ter uma criança com síndrome de Down. Ok. Próxima pergunta é da Isabel Cristina. Ela é da cidade de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. E ela diz, eu tenho uma irmã e um filho Down e não mudaria nada neles. São 2 anjos que tenho na minha casa. Obrigada, Isabel, uma colaboração. A próxima pergunta. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se a incidência de bebês com síndrome em mães acima de 40 anos é mesmo maior, pois vemos muitas mães jovens com bebês com síndrome. Isso da idade é um mito? Acabei de fazer a pergunta, né? O que a gente tem é assim, mulheres jovens podem também ter filhos com síndrome de Down, mas se a gente pensar do ponto de vista estatístico, a chance de uma mulher com menos de 30 anos ter uma criança com síndrome de Down é de 1 para 1000. Se ela tiver mais que 40 anos, essa chance aumenta de 1 para 100. Então, é uma diferença significativa. Ok. A próxima pergunta, em relação ao aprendizado, a criança pode chegar a uma universidade? Pode. Né? A deficiência intelectual na síndrome de Down, ela pode estar presente. A gente tem um perfil intelectual que pode variar bastante, desde situações mais graves até situações muito leves. Então, é possível, sim, que a criança estude, se desenvolva e adquira uma atividade profissional. Isso é possível, sim. Então, existem graus diferentes? A gente não diz graus em termos da síndrome, tá? A gente não classifica a síndrome de Down em grau leve ou moderado, mas o aspecto da deficiência intelectual, aí sim a gente pode ter essa variação, né? Da mesma maneira que você pensaria que em deficiência intelectual você pode ter graus diferentes, independente aí de ser ou não síndrome de Down. Perfeito. A gente vai continuar com a doutora Maria Fernanda. No próximo bloco, eu quero que você assista conosco a matéria dos chefes especiais, para a gente poder comentar um pouquinho. E aí, se você mandou a sua pergunta e ainda não chegou e é importante, manda novamente. Vamos ver se a gente consegue um tempinho para a doutora responder, tá? A gente volta já já. A gente estava falando sobre as oportunidades. Existem muitas organizações, ONGs, institutos que dão apoio para essas famílias, né? Eu acho que, assim, as famílias hoje têm se reunido muito, né, em torno de grupos de apoio de pais, instituições que trabalham com isso e procuram trazer as informações, dar apoio para as famílias, fazer as orientações do ponto de vista de como é que eu penso numa escola, como é que eu procuro profissionais que trabalham com isso, que têm experiência com isso, que isso é uma coisa importante, porque você encontrando o caminho certo para essas coisas facilita. Às vezes os pais falam assim, puxa, mas eu ponho na escola, em qualquer escola, como é que é? Teoricamente, qualquer escola deveria estar apta a receber essas crianças, mas às vezes aquela escola que pode ter um olhar um pouco mais diferenciado para as crianças, que tem uma estrutura um pouco mais próxima, talvez para alguns casos seja uma coisa importante. E tem algumas instituições, inclusive do ponto de vista governamental, que também fazem um trabalho em termos de reabilitação, né? Então, tem centros de reabilitação, tem as APAES que fazem um trabalho voltado para isso e que vai apoiar, então, essa parte das terapias como um todo, que vai ajudar as crianças. Porque, como a gente estava conversando ainda há pouco, síndrome de Down, tá, a criança nasce um bebezinho com síndrome de Down, mas ela vai crescendo e ela vai virar um adulto e ela precisa trabalhar, né? E eu acho que, assim, essa é uma iniciativa muito, muito boa, porque a proposta foi o quê? Pegar essas pessoas, né, esses jovens, e falar, bom, vocês têm condição de aprender, então vamos treinar, vamos aprender uma profissão e vamos trabalhar. Eu acho que isso dá para eles uma qualidade de vida muito melhor e do ponto de vista de ser, né, de alguém que quer se desenvolver. Todos nós, a gente gosta quando a gente sente que a gente faz alguma coisa e que a gente faz alguma coisa bem. Então, eu acho que isso melhora muito a autoestima de todos eles. Com certeza. Chefesespeciais.com.br é o site. Daqui a pouquinho a gente vai aprender um brigadeiro com um chefe especial maravilhoso que já está aqui.
Mas, doutora Maria Fernanda, muito obrigada. Foi muito bom aprender contigo. Eu que agradeço. Volte mais vezes pra gente continuar conversando, né? Combinadíssimo. Tantas coisas pra gente passar aí pra nossa sociedade. As pessoas, por falta de informação, talvez acabem errando, né? Tomando algumas atitudes até ruins. Eu não acho que... Não dá pra julgar ninguém, mas a gente precisa educar essa turma toda pra saber o que é cada coisa, né? Pra que a gente tenha um mundo mais justo, com mais amor. Então, você tem mais informações no www.institutorc.com.br, que é o Instituto de Neurologia Reis e Campos. E se você quiser, pelo Facebook, Instituto RC também à sua disposição. E eu te aguardo na próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutora.